Bom dia, boa noite, boa tarde. Marco Mateus na área. E é isso aí. Estamos em luto. A inteligência artificial significa o fim dos filmes? Bom, vamos deixar bem claro aqui. Existe muito emoção, muito exagero. Será que a inteligência artificial vai acabar com os filmes? E não, na verdade a inteligência artificial não vai acabar com os filmes, porque as pessoas, a audiência, o público, ama história, tá? É uma condição do ser humano. Nós vamos sempre amar histórias. E não existe maneira mais eficiente para se contar uma história que tenha uma certa profundidade que o formato cinematográfico, filme. Por que isso? Pensa comigo. Para ler um livro, cara, a gente vai ter que investir umas 10, 12 horas do nosso tempo, né, para ler um livro, se não for mais, né? Tem livro que demanda 15 dias para você ler, contando que você está lendo 1 hora por dia, são o quê? 15 horas, né? Então o que acontece? Fora que o livro demanda também um esforço mental, né? Agora vamos falar de jogo, de game, né? Os games são suportes, é uma mídia que suporta storytelling, a gente sabe disso. Os games também. Você vai gastar, tipo, sei lá, 40 horas da sua vida, ainda mais com esses jogos, né, que estão cada vez mais longos, roubando o nosso tempo, né? A gente é obrigado a ficar fazendo um monte de missão, um monte de coisa, de grind, só para roubar o nosso tempo. E também 80 horas, 160 horas, 30 horas, é muito tempo. Fora que é uma mídia ativa, né? A gente tem que estar ali com controle. Agora, novela já era, né? Vamos falar a real, né? Quem vê novela hoje em dia? Eu não vejo. Tem novela que tem mais, que dura 6 meses. Pensa, 1 hora por dia durante 6 meses, são mais de 160 horas para consumir uma jornada, para consumir uma história. E cinema? Cinema é 90 minutinhos, 70 minutinhos, tu tem uma história completa, com começo, meio e fim. Então, a mídia do cinema, a mídia de filme, ela vai existir para sempre. Porque ela é, sim, a maneira mais eficiente, a maneira que menos gasta energia, a maneira mais passiva de consumir uma história. E humanos amam história. Não adianta, a gente ama narrativa. Não adianta. A gente ama narrativa quando a gente conversa, narrativa engaja, porque as narrativas elas tocam exatamente num princípio fundamental nosso, que é a nossa capacidade de sentir empatia. O humano, ele vive como sociedade, por quê? Porque ele sente empatia. O que é a empatia? É a capacidade de se colocar no lugar do outro. Ou seja, nós temos a capacidade de se colocar no lugar do outro. É por isso que nós defendemos a nossa tribo. É por isso que nós vivemos em sociedade. Porque nós nos colocamos no lugar dos outros. Então nós protegemos os nossos semelhantes. E o que é o storytelling? O storytelling é quando nós nos colocamos no lugar do personagem e passamos a sentir as emoções que ele sente. Quando a gente chora em um filme, quando a gente chora em uma narrativa, é pura natureza humana. É o mecanismo que fez a gente viver em sociedade. Então não, a inteligência artificial não vai acabar com o filme. Porque narrativas e histórias faz parte da natureza humana. Mas o que de fato a inteligência artificial vai impactar a indústria do cinema? O que vai acontecer? A inteligência artificial ela vai sim acabar com essa indústria inchada, bilionária e insustentável. Essa aí já era. Esses filmes de bilhões não se pagam mais em um mundo lotado de conteúdo gratuito.
Esse modelo de queimar dinheiro não funciona, já era. Por isso que a gente está vendo prejuízos milionários da indústria. Muitas pessoas vão falar, é coisa da cultura woke, é coisa da cultura... Mas vamos falar a realidade. Pode até ter algum impacto a questão de woke ou militância ou qualquer coisa desse gênero. Mas a grande verdade não é nem essa questão de woke. A grande verdade é que nós temos mais opções. Acabou. Internet, podcast, YouTube, Instagram, rede social. A gente tem mais opção de entretenimento. Então o que acontece? Se a gente tem mais opção de entretenimento, a única maneira dos filmes se tornarem sustentáveis é eles se tornando mais eficientes, se tornando mais baratos. A produção tem que ser mais barata. E é aí que entra a inteligência artificial para não só baratear a produção, mas como democratizar a produção para produtores, que nem eu, você, para creators. Então, qual que é o futuro do cinema com a inteligência artificial? É exatamente o que o YouTube fez com as televisões. O YouTube destruiu a TV. Ou seja, o YouTube destruiu a mídia tradicional. E é isso que vai acontecer com o filme. A inteligência artificial vai permitir que creators, produtores independentes, realizadores façam filmes com qualidade alta, a baixíssimo custo, e sim, esses filmes serão assistidos. Ou seja, a indústria do cinema vai passar por um processo que a mídia tradicional passou, que é a entrada de um monte de criadores independentes, e a audiência vai preferir assistir esses criadores independentes do que assistir o cinema tradicional. Então sim, esse cinema bilionário vai acabar, mas vai surgir um novo cinema, um cinema feito por creators. E por que vai surgir esse novo cinema? Porque é o que eu falei para vocês, as pessoas amam histórias e vão continuar consumindo histórias pelo resto da humanidade. A storytelling existe há mais de milhões de anos. A gente tem registros de histórias produzidas há mais de 5.000 anos atrás. E as pessoas vão continuar consumindo histórias. Isso não vai mudar. O que vai mudar é a democratização, a acessibilidade de se criar conteúdo. Então, você que acompanha esse canal aqui, você que é um produtor independente de filme, você que é um realizador, um creator, você está no melhor momento, e isso não é papinho furado, é um fato. O que vai acontecer com a indústria do cinema, graças à IA, não só a IA, mas também ao acesso ao conhecimento, aos equipamentos mais baratos, todos esses processos estão democratizando a produção de histórias audiovisuais. Então, se você é creator, você está na melhor fase possível, e isso aqui não é papinho furado. Dá para lançar filme no streaming sem distribuidora. Celulares estão cada vez melhores. Conhecimento extremamente acessível. Pô, numa faculdade de cinema, alguns anos atrás, você tinha que dar uma casa para conseguir estudar cinema. Hoje em dia, com tanto de cursos online que tem por aí, acessível, preço justo, você já tem um conhecimento. Ferramentas de IA cada vez mais acessível. Ou seja, tá tudo na mão. É óbvio que fazer um filme ainda vai demandar tempo. Excelência demanda tempo. Então é óbvio que se você
quiser transformar a sua imaginação em um filme hoje, você tem todas as ferramentas na mão. Você não precisa mais daquela bobagem de equipes enormes, né? Por exemplo, o próprio Rage Pill, que é meu último projeto independente, eu fiz praticamente sozinho. Eu fiz roteiro, eu fiz direção, eu fiz fotografia, eu fiz edição, eu fiz a cor, eu fiz o sound design. Esses processos eu fiz sozinho. É claro que eu não trabalhei sozinho. É óbvio que eu tive 2 sócios que foram lá, produziram um filme comigo. Eu tive sim um assistente ali no set para me ajudar ali com as coisas. Eu tive ali um brother para fazer o drone. Eu não trabalhei sozinho, entendeu? Mas no que tange aos processos técnicos principais, roteiro, fotografia, direção, edição, cor, som, edição de som, eu fiz literalmente tudo sozinho. Quando que você ia ver um creator fazer um filme sozinho? Então, as coisas que eu tô falando aqui não é da boca pra fora. Eu não tô tirando essas informações do fiofó aqui, jogando pra vocês comprarem o meu curso. Não. O que eu tô falando é uma coisa real. Tá acontecendo. Os equipamentos estão acessíveis, sim. A inteligência artificial acelera o trabalho, sim. Tá tudo acessível. Você consegue hoje transformar a sua imaginação em narrativas audiovisuais, entendeu? E você consegue até mesmo lançar o seu filme sem distribuidora no streaming. Você consegue literalmente fazer um upload do seu filme nas principais plataformas de streaming. Então, meus amigos, a inteligência artificial não vai acabar com os filmes. É o contrário. Ela vai mudar totalmente essa indústria. E você está no lado certo. Então, para de chorar por uma indústria multimilionária que nunca quis você lá. Foda-se eles. Foda-se eles. Você agora é uma produtora de cinema de uma pessoa só, se assim você quiser. Tamo junto, valeu, obrigado, falou, tchau.